Olá novamente, amantes de carros, vocês estão de boas? Bom, sabemos que nos anos 90 foi uma década incrível para entusiastas automotivos. Claro, tinham coisas terríveis porque os anos 90 tiveram seus momentos cinzas, mas a gente tinha coisa impressionante de fato. E uma delas foi o próprio McLaren F1, que eu gosto de puxar saco aqui. O F1 foi responsável por mudar o mundo dos supercarros com talvez a forma mais simples do que a forma complexa. Era a eternização da era analógica de um veículo de alta performance. O F1 é o melhor exemplo de que o menos sempre pode ser sinônimo de mais. Mas tem um porém nisso tudo. O F1 apenas existiu por conta de um outro supercarro que até mesmo Murray dizia que era o querido em seu coração. E usou ele até 75 mil quilômetros. E como a gente sabe, o Murray é um cara que tem uma obsessão por leveza e dirigibilidade. E é algo que ele elogia bastante nesse supercarro também, que eu vou contar a história aqui. Sem sumo, ele via esse supercarro como um triunfo da engenharia inteligente sobre a força bruta. Uma filosofia que ele mesmo replicou no McLaren F1. Eu sei que tô fazendo um mistério aqui, mas você já sabe pelo título desse vídeo aqui qual carro que eu tô falando. E hoje eu irei contar sobre a história do NSX e explicar como que ele consertou um dos maiores defeitos dos supercarros que viriam logo em seguida, mostrando que desempenho extremo não exigia baixa confiabilidade ou direção difícil. Se você achou interessante, espero que você continue e veja até o final, porque tem muita versão do NSX que quase ninguém conhece. Então por favor, se inscreva e deixe um gostei nesse vídeo, ele deu trabalho pra um cara. Então vamos lá. Mas para entendermos o que torna o NSX um carro tão especial assim, precisamos voltar para o ano de 1984, onde a Honda revela para o público no Salão de Turim o conceito HPX, com o objetivo de mostrar o ápice tecnológico e a engenharia da Honda na época. E a Honda tinha uma relação muito forte na F1, principalmente com a McLaren. Basicamente queriam demonstrar o que já tinham na F1 de uma forma homologada para as ruas. Basicamente isso. E você me pergunta, mas como que essa rampa de 4 rodas se tornou o NSX que conhecemos? Calma meu mano, deixa eu explicar o contexto aqui. Sobre o design do HPX, a Honda procurou uma parceria com o estúdio de design italiano Pininfarina. E anos depois a gente vai ver como que essa parceria da Honda com a Pininfarina deu mais certo do que deveria. Mas a gente já chega nessa parte lá. A Honda encomendou o projeto da Pininfarina, que estilizou e construiu o conceito à mão, por isso o nome HPX, que significa Honda Pininfarina Experimental, e essa colaboração levou o carro a ser apresentado no Salão de Turim, destacando expertise italiana com um design vanguardista, digamos assim. E se formos ver bem também, tem muitos elementos dos carros italianos, como as linhas que eu chamo de persianas da testarossa na lateral, a silhueta em formato de cunha do começo da dianteira até o começo da caixa de roda traseira, lembra um pouco o conceito do Lance Strato Zero, e na minha humilde opinião, o design desse conceito não pode ser bonito para todo mundo, eu mesmo não acho que ele é um carro realmente belo como o NSX de produção, mas ele tem um certo charme. É um Lamborghini de uma dimensão paralela, f***se. Que cara é isso? Mas depois de fazer o design estético com a Pininfarina, já entre 85 e 87 é onde a Honda avança para fazer os primeiros protótipos funcionais do carro, ainda utilizando um chassi de aço. E aqui que vai o primeiro salto tecnológico para o futuro NSX. A Honda teve a ideia de substituir o material do aço para o alumínio, economizando cerca de 200 kg. Lembrando que isso é na década de 80 ainda, ok? Carros com carroceria de alumínio antes eram feitos apenas em versões especiais à mão e de pouca quantidade, tá? Então praticamente a Honda foi a primeira a trazer essa tendência de fazer carros esportivos de produção em massa com um monocoque de alumínio. Mas não só o alumínio, como o HPX também tinha fibra de carbono e Kevlar. Para ter ideia, o primeiro carro de produção ou de rua a ter o chassi e a carroceria inteiramente fabricada em fibra de carbono e Kevlar foi o Jaguar XJ-R15, que foi lançado meses depois do NSX, e o HPX ainda em sua fase de protótipo já previa isso no final dos anos 90. Você vê como que ele foi à frente do tempo. O motor que o HPX equipava era um V6 2.0 DOHC de 24 válvulas montadas no meio, com base em um motor de corrida de Fórmula 2 da Honda, que eram campeões entre 81, 83 e 84, desde voltado para a alta velocidade e baixo peso, com um valor estimado entre 380 e 400 cavalos de potência. Então aí já estava entendendo o que eles tinham: V6 de tecnologia de Fórmula 1, monocoque de alumínio. Juntando todas essas peças do quebra-cabeça, eles colocaram os primeiros protótipos a rodar nos circuitos de Suzuka e Tochigi, com o objetivo de fazer acertos e testes. E talvez é aqui onde a parte que surge o seu apelido. Em 88, a Honda e a McLaren já tinham uma parceria muito forte. Vocês sabem bem quem era o piloto da McLaren nessa época, né? Obviamente nosso Ayrton Senna do Brasil.
por isso seu apelido Carro do Senna. E em 89, o Senna dirige o NSX ainda na sua versão de pré-produção. Depois de dar umas voltas ali em Suzuka, ele dá o primeiro feedback para os engenheiros sobre o comportamento da carroceria, dizendo a little bit fragile, que o carro era um pouco frágil na rigidez distorcional. Então os engenheiros, depois de fazer uma porrada de modificações aqui e ali, eles modificaram a rigidez distorcional do chassi em 40%. Inclusive não tem como você gostar de carro e não ter visto pelo menos uma única vez esse vídeo do Senna testando no NSX, cara. É muito da hora esse vídeo. E podem ver que o HPX teve o seu redesign para ser o que conhecemos hoje, e em 1990 o carro é oficialmente lançado como NSX. O nome NSX é algo bem simples, porém até usado demais. NSX é a nomenclatura para New Sports Car Experimental, que em uma tradução livre seria algo como novo experimento esportivo, que era a Honda falando bem assim, ó, pau no cu de Ferrari, aqui é meu novo experimento esportivo. Ok, não foi desse jeito que aconteceu, mas vocês entenderam. O design era revolucionário para sua época. Suas linhas são fluidas e sofisticadas que mostram um pouco da sua aerodinâmica, com faróis escamoteáveis, capô longo e baixo inspirado em jatos de caça como o próprio F-16. As lanternas traseiras do NSX são uma coisa do caralho, que até hoje eu acho bonito. Uma outra coisa curiosa sobre o NSX é que ele é um carro tão baixo que dá pra você ver ele em todos os ângulos que não são naturais. Ele só tem apenas 1,17 m de altura, e eu confirmo isso porque eu já vi um pessoalmente, ele é muito baixo. Mas tem um pequeno porém aí. O design que foi a referência para o NSX foi uma Ferrari, que era a Ferrari 408 4RM. Em 87, a Ferrari criou o 408 4RM, que era um estudo desenvolvido para testar um complexo sistema hidráulico na tração das quatro rodas, que culminou neste modelo bizarro aí que vocês estão vendo. Ele era bonito? E adivinha só, nem o sistema funcionava bem. Então só 2 unidades foram produzidas, sendo que uma delas está na galeria da Ferrari. Então é confirmado, o NSX é de fato uma Ferrari japonesa, só que bem mais bonita. E temos mais um plot twist pra gente completar aqui a bizarrice da Deep Web. O estúdio Pininfarina, sob a direção do Ken Okuyama, que é um dos designers do NSX, focou precisamente em ergonomia e experiência do condutor no projeto, que acabou originando o NSX que a gente conhece. Mas é aí que tá. O Ken Okuyama, uma década depois, desenhou o que seria a minha Ferrari favorita, a Ferrari Enzo. Tá aí uma pequena curiosidade pra vocês saberem. E eu só acho meio irônico toda essa história, porque tipo, o cara que desenhou a Ferrari japonesa, na verdade ele desenhou uma das partes do carro, desenhou o que seria uma das Ferraris mais marcantes dos anos 2000, tipo, é bizarro. A engenharia do carro, por mais que derive do HPX, são bem diferentes. Ao começar pelo motor. O motor do NSX é o V6 C30A, de 3 litros de deslocamento. Com um diâmetro curso de 90 por 78 mm, o motor era naturalmente aspirado e era montado transversalmente na posição central traseira. E de fato ele tinha tecnologias de Fórmula 1, como por exemplo as bielas de titânio, pistões forjados e o melhor disso tudo, tinha o sistema VTEC. Acho que provavelmente tu já viu um meme sobre o VTEC, que é o VTEC Just Like You, mas eu vou explicar pra vocês o que é o sistema VTEC de uma forma bem resumida aqui. O VTEC é um sistema de comando de válvulas variável que otimiza o desempenho do motor, alternando entre perfis de câmeras para baixa e alta rotação. Ele melhora o torque e a potência em giros altos, mantendo eficiência de combustível e suavidade em rotações baixas, resultando na entrega de 29 kgfm de torque em médios regimes e 270 cavalos de potência até os 8.000 RPM. E antes que digam, não, o NSX não é manco por ter apenas 270 cavalos. Vamos ver se você consegue entender fazendo um comparativo com o Nissan Skyline GTR, especificamente o R32, já que o R32 ele é de 1989, que é um ano antes do NSX. Eu sei que ambos os carros são completamente diferentes, os propósitos, mas é para alguns entenderem que potência bruta em cavalos nem sempre define o carro mais rápido ou o melhor em pista. O NSX e o Skyline GTR, apesar de números parecidos no papel, já que ambos tinham cerca de 270 ou 280 cavalos declarados, os dois têm diferença em peso, tração, equilíbrio que mudam tudo. O NSX pesava cerca de 1.350 até 1.370 kg, com tração traseira e chassi de alumínio super rígido, o que acertava em um 0 a 100 de 5.9 segundos e uma máxima de 270 por hora. Agora o Skyline GTR ele tinha 1.430 kg, usava tração integral, que era a Atesa, e tinha cerca de 5.2 até 5.5 no 0 a 100, que fazia o GTR brilhar mais em curvas e subidas por causa da tração. Numa reta, a potência pode falar mais alto, mas em pista real, com curvas e frenagem, o peso leve e aerodinâmico do NSX
tornavam ele mais ágil e rápido por volta, o que supera o GTR apesar de ele ser mais pesado. Fora também que o Skyline GTR fazia curvas que é só um demônio também, lembrando que eu estou falando das versões de rua original, ok? Não venha querer meter o carro Sonic na comparação, porque daí não ia fazer nem sentido comparar um carro de corrida com o original. E também não quero dizer que isso torna o NSX automaticamente 1000 vezes melhor que o Skyline GTR por ter atributos diferentes. Não, os dois são carros incríveis que eu tenho um retardo completo por esses carros, mas entendam, um foca em equilíbrio e leveza e outro foca em aderência em curvas. E olha que eu expliquei da forma mais simples possível para ver se a maioria entende. Então a lição que eu dou é: tração, distribuição de peso, setup de suspensão valem mais que potência de cavalos puros, ok? A suspensão da NSX era uma Double Wishbone, ou conhecido como duplo A, independente nas 4 rodas em ambos os eixos, que projetada para o equilíbrio entre desempenho em pista e usabilidade diária. E mais uma curiosidade aqui, agora quero ver se vocês sabiam dessa. O próprio Gordon Murray confessou ter se inspirado no sistema Drive-by-Wire da NSX, que era a aceleração eletrônica natural e linear que ele usou para o McLaren F1. E ele mesmo disse em um artigo original da Honda, abre aspas, agora posso disfarçar meu constrangimento e confessar que copiei a ideia durante o desenvolvimento do McLaren F1. Fecha aspas. Coragem de dizer isso, hein? Então agradeço a NSX por Murray ter criado o ápice do supercarro analógico. Bom, mas agora voltando ao foco do vídeo, 2 anos depois do lançamento do NSX, obviamente nós teríamos a versão Type R, que iria representar o ápice esportivo e de performance do NSX. A versão Type R, ou chamada de NSX-R, foca intensamente na redução de peso e melhoria do desempenho para as pistas, sendo 120 kg mais leve que a NSX padrão, pesando 1.230 kg, o normal pesava 1.350, também incluíam remoção de isolamento acústico, ar-condicionado e som, além de banco secar em Kevlar, suspensão mais rígida, aerodinâmica aprimorada e rodas mais leves, e adicionaram barras estabilizadoras mais grossas, que otimizam a dirigibilidade em curvas sem sacrificar muito conforto. Ainda na versão Type R do NSX, a suspensão era mais rígida e recalibrada para pistas, reduzindo a rolagem da carroceria e melhorando a precisão, enquanto o modelo base priorizava a versatilidade, já que a carroceria de alumínio nos braços ajudava na leveza e também na rigidez total. Daí em 1997 foi lançada as versões NSX Type S e Type S0, que eram focadas em pistas e modelos que eram exclusivos para o mercado japonês, ou seja, eram JDMs legítimos. Ambos tinham uma suspensão mais rígida que o NSX comum. O S0 foi desenvolvido em um carro de pista que podia ser dirigido de uma forma que tivesse um motor 3.2 ao invés de 3.0. Ao contrário do Type S padrão, o S0 não oferece ar-condicionado, navegação e sistema estéreo como opção. A suspensão é mais rígida que o Type S padrão, usando a suspensão do Type R, mas mantendo a barra estabilizadora da traseira maior que a do Type S, e também foram feitas alterações no câmbio manual com a transmissão interna, substituindo o material original de couro para malha. O S0 teve apenas 30 unidades produzidas, ele é considerado uma das versões da NSX mais raras já feitas, pesando 1.270 kg, o que é 50 kg a menos que o Type S padrão, e devido à remoção de isolamento acústico e ar-condicionado, controle de tração, direção hidráulica, airbags, etc. Ou seja, bateu, morreu. E em uma conclusão de tudo isso, o NSX de uma forma até que indireta pressionou a Ferrari a evoluir o 348 para o F355, corrigindo as falhas como peso e equilíbrio, mas isso foi por uma resposta à crítica geral do que é o NSX em específico. Eu duvido que seja só a crítica, não foi só a crítica não, Ferrari, se não me engano, velho. E já em 97 é lançado o facelift do NSX com código de NA2. O design do facelift remove os faróis camoteáveis por faróis fixos, o aerofólio e faróis traseiros também mudaram, assim como os para-choques também. O design do facelift pra mim ainda continua bem bonito. Antes eu não gostava da aparência do NA2, confesso, porque eu não estava muito acostumado com a aparência da dianteira. Eu ainda acho a primeira fase bem melhor visualmente, pra mim o NA1 tem um carisma mais destacado, mas o NA2 não fica pra trás não. Eu sinceramente prefiro o NA2 na cor amarela, igualzinho tá passando aí nas filmagens do Gran Turismo 7 que eu joguei com ele em Suzuka. E de novo, pra resumir de uma forma bem mais resumida, resumir de forma resumida, aqui vai as diferenças mecânicas do facelift. O NA2 veio equipado com o motor C32B, um V6 de 3.2 litros que aumentou a potência e torque. Todos os NA1 com transmissão manual vinham com uma caixa de 5 velocidades, o NA2 introduziu uma nova transmissão manual de 6 velocidades com relações de marcha mais curtas, o que contribuiu para uma melhor aceleração e desempenho geral. O motor C32B no NA2 utilizava camisas de cilindro e metal reforçado com fibra mais finas e coletores de escape de aço inoxidável ao invés de ferro fundido para melhor desempenho e reduzir peso. E curiosamente, os modelos com transmissão automática mantiveram o motor C30A original durante toda a produção da primeira geração, sendo tecnicamente classificados como NA1, independente do ano de fabricação. Além dessas mudanças no powertrain, o modelo NA2R, que é a versão Type R do NA2, também teve refinamentos adicionais ao chassi de suspensão, mas
mas ele seria meio que a mesma receita, entre aspas, do Type R original. E também, na minha humilde opinião, o NSX tem um dos melhores roncos que um motor V6 pode ter, tanto original quanto em escapes modificados também. Mas agora, voltando um pouco para 92, se fôssemos falar das coisas mais obscuras e bizarras, então eles apresentam o Mugen NSX 3.0. E eu vou dar um pouquinho de contexto para vocês entenderem o que é a Mugen. Mugen? Não sei, vou chamar de Mugen. A Mugen Motorsports foi fundada em 1973 pelo Hirotoshi Honda, que era filho do fundador da Honda, o Soichiro Honda. A Mugen inicialmente era fornecedora de peças de ajuste para motos de motocross da Honda e com o tempo a empresa logo se expandiu para equipamentos rápidos para motor de 1.2 litro usado na primeira geração do Civic. Em 83 provou ser um ano crucial, já que a Honda havia voltado para a Fórmula 1 como fornecedor de motores e lançou o CRX, o que seria o seu primeiro modelo realmente esportivo da marca, que era focado em performance, embora baseado no Civic. O CRX consolidou a reputação da Honda em carros esportivos de tração dianteira. E para capitalizar, a Mugen começou a produzir kits de carroceria aerodinâmica, escapamentos esportivos, rodas de liga leve e componentes de suspensão aprimorados para o CRX. Se a gente fosse resumir bem, a Mugen ela seria meio que uma divisão de preparação como a Nismo é, por exemplo. O que a Nismo é para Nissan é o que a Mugen é para Honda. Mas, no entanto, desde o final da década de 60, quando ele começou a construir um carro de corrida em uma oficina na casa do seu pai, o objetivo do Hirotoshi era criar seu próprio carro. E em janeiro de 92, esse sonho quase se concretizou quando o protótipo Mugen NSX foi revelado. Em termos estéticos eu não vou me estender muito, mas podem ver que a Mugen ainda manteve as linhas originais de um NSX, diferentemente da Velocidade, que consegue arruinar uns 40% das linhas originais do NSX. E eu ainda acho que essa traseira desse carro é um Salinha S7 cruzado com uma Ferrari 355 ou uma 360 Modena. Eu não sei, eu sinto muito pra quem curte isso, mas dos bodykits que eu já vi da Velocidade não consigo gostar de nenhum deles. Daí imaginei alguém comentando, então você não gosta de carros japoneses de verdade, porque todo fã de carro japonês, ele tem que gostar de carro tunado, sabe? Tem que gostar de Super Skyline tunadaço, no original é manco, por isso tem que... Sendo que não, cara, não é bem assim que funciona a filosofia dos esportivos japoneses. A filosofia dos esportivos japoneses é ser o mais puro possível. Então, tipo, você gosta de carros japoneses, só que... Mas não vou falar disso agora, vou falar disso num outro vídeo quando eu fazer. Enfim, tirando meu TDAH de lado, vamos voltar pro Mugen aqui, ó. Os faróis comoteáveis do NSX foram substituídos por faróis fixos que me lembram F40. E na minha opinião, acho que não pode agradar todo mundo que já está acostumado com a aparência normal do NSX. Mas, pra mim, eu falo pra mim, ele tá um carro até que agradável visualmente, não tá tão ruim assim não. Chupa ver o side. Em questões de engenharia, eu vi que ele não muda muita coisa em comparação com o NSX, mas ele tem coisas bem interessantes. Ao começar que o V6 ainda era o mesmo, mas a Mugen alterou o tempo de válvula e módulos de válvula maiores. A taxa de compressão foi aumentada e também houve um remap na ECU do carro. Um sistema de escapamento completamente novo e era uma outra característica principal. O resultado foram 50 cavalos extras com 320 cavalos e agora disponíveis a 8.000 RPM, em comparação com os 270 a 7.100 RPM do NSX de produção. Isso no normal, tá? A Mugen ainda manteve a caixa de câmbio de 5 velocidades de dupla embreagem, junto com o diferencial LSD. O peso também foi reduzido de 1.370 kg para 1.280 kg, o que representou uma economia de 90 kg por aí. Em uma conclusão, o protótipo desse NSX 3.0 nunca realmente foi produzido de verdade, e a Mugen disponibilizou grande parte do equipamento de escapamento usado no protótipo aos atuais proprietários do NSX. Como o corpo original de fibra de carbono provavelmente não seria um grande sucesso de vendas devido ao custo, a Mugen lançou uma série de novas peças domésticas parafusáveis. É um carro bem obscuro que se encaixa como um carro desconhecido ou no Vale da Estranheza. Pra vocês terem ideia, eu não achei nem vídeo dele rodando, nem ronco, não achei nada de vídeo dele, só imagem mesmo. Então vocês vão ter que imaginar ele com ronco de C30A mesmo.
Mas talvez um carro que também caia no Vale da Estranheza para as pessoas que veem essa versão pela primeira vez, mas é uma versão tão da hora e tão rara que você se encanta com esse carro. Ou não, depende do seu gosto. E esse aqui é o NSX RGT. Esse aqui é o que seria a versão de homologação do NSX para entrar na Super GT. Em 2005 a JGTC foi renomeada para Super GT, pois os organizadores achavam que o novo nome refletia o melhor tipo de veículo que participava, o que desde 2003 era mais parecido com os protótipos completos do que com máquinas GT convencionais. Os objetivos declarados da Super GT incluíam desafio ao mundo, desafio do mundo e desafio ao entretenimento, visando atrair equipes estrangeiras e levar o espetáculo. Inicialmente propuseram o nome Super GT World Challenge, mas a FIA vetou por risco de confusão com o World Championship e disputa com a Speed World Challenge da SCCA nos Estados Unidos. Então ficou a Super GT mesmo, e como mudaram o nome para Super GT, iriam mudar os regulamentos também. E é aí onde o NSX RGT surge. O Type R GT foi desenvolvido como uma resposta às regras de homologação que exigiam uma quantidade mínima de unidades de produção para carros de corrida baseados em produção. E então a Honda criou apenas 5 unidades do RGT no mundo inteiro para atender essas exigências, mantendo o foco em peso reduzido e desempenho de pista. Em quesito design, o RGT quase não muda muita coisa em relação ao Type R NA2, mas ele apresenta mudanças bem agressivas em relação à sua versão Type R normal. A frente ganhou um spoiler frontal maior em fibra de carbono com entradas de ar ampliadas e splitter pronunciado, criando um visual mais imponente. A lateral recebeu scoops maiores de ar nos flancos para resfriamento e para rigidez estrutural, e além de saias laterais profundas. E a traseira tem um para-choque e um difusor traseiro estendidos com ventures maiores, sub-spoiler sobre a asa traseira, snorkel de admissão localizado na janela traseira e esse scoop aqui que não é funcional. Esse scoop foi adicionado por razões estéticas e de homologação para o Super GT, então essa aqui é só um elemento decorativo, que na minha opinião mata o design do carro. Então, fora esse scoop horroroso no teto, o resto do carro até que tá bem bacana, ele não tá feio não. No quesito de engenharia, ele ainda é um Type R em suas entranhas, o C32B aspirado ainda tinha os mesmos 290 cavalos, sem ter alterações significativas de potência ou construção interna, usa também a mesma caixa manual de 6 velocidades otimizada para pista, ou seja, ele é um Type R com body kit feito pela Spoon Sports, sem reinventar a engenharia interna. E lembra que eu falei que existia apenas 5 NSX RGTs que foram construídos? Então, das 5 unidades feitas, apenas uma única foi vendida a um cliente em fevereiro de 2005. Em 2024 ele foi anunciado a um leilão na Flórida, destacando-se como o único vendido a um cliente. Hoje em dia não se sabe nem onde está o seu paradeiro atual, mas provavelmente ele tem alguma coleção privada por aí. Ou seja, um sortudo tem um carro quase único para si. Mas agora uma versão realmente única do NSX foi apresentada em outubro de 2009. O NSX NA1 fazia 20 anos desde sua apresentação no Salão de Chicago em 89. E para a Honda comemorar os 20 anos do modelo, e depois de uns 20 kg de back, eles simplesmente fizeram o NSX mais pica já feito. E então conheçam o Mugen NSX RR. E não, ele não é apenas um NSX bombado. Em quesito design, é aí onde aquela sofisticação do design do NSX é sacrificada para algo mais funcional, pois ele adotou a maioria de seus elementos baseados no NSX GT500 de 2008. Da dianteira até o final da lateral está bem ok, mas quando chegamos na parte da traseira, é aí onde a harmonia do seu design acaba se perdendo um pouco. Claro, se eu visse um pessoalmente eu ia ficar doido, pois até um super carro feio te encanta pessoalmente. Esses 4 buracos no para-choque traseiro ficou parecendo aqueles body kit do Underground 2. E vale o mesmo para esse aerofólio, que é um pouco mais alto do que deveria. E também esse scoop gigante no teto, de novo, que é o mesmo do NSX RGT. Isso faz com que o NSX pareça um tubarão. É tenebroso de feio, mas esse scoop ele é muito útil para filtração de ar frio para o motor. Fora isso, o design do RR ainda é a mesma essência do NSX NA2. E lembrando que estou falando da parte visual e não da funcional, ok? Mas agora vamos ver o porquê que ele é um carro tão especial assim e porquê que eu considero que ele é um potencial totalmente desperdiçado pela Honda de ele não ter sido lançado. Ao começar que ele não usa a plataforma de nenhum NSX de rua normal e nem de nenhum Type R, e sim de uma plataforma da Super GT restante, que usava uma seção central de alumínio estruturado, a qual foram adicionadas estruturas espaciais leves de alumínio em cada extremidade. Isso significava que o RR incorporava um motor montado longitudinalmente em vez de uma transversalmente, o que melhorava a distribuição de peso e reduzia o centro de gravidade.
A suspensão era totalmente ajustável e era feita por meio de duplo A com amortecedores e molas helicoidais e barras estabilizadoras em cada extremidade. Já o motor ainda era o C32B, mas uma versão aprimorada pela própria Mugen, mas infelizmente os detalhes mais importantes nunca foram publicados. No entanto, sabemos que ele foi equipado com cabeçotes Mugen aprimorados, corpos de aceleração individuais e uma caixa de ar de carbono com admissão tipo Snorkel. O deslocamento foi mantido nos 3.2 litros graças a um furo e curso de 92 mm e 78 mm respectivamente. Na época, havia rumores de que a potência era cerca de 380 em comparação com os 290 cavalos do motor C32B padrão. Os carros de corrida da Super GT usavam uma transmissão sequencial de 6 velocidades, enquanto o NSX regular usava uma transmissão manual de 6 velocidades. Foi o último tipo de alavanca que apareceu na cabine do RR. Já no interior, por incrível que pareça, tem um nível de acabamento muito bom, e apesar de simples, é bastante acolhedor. A alcântara na cor vermelha foi bastante utilizada para cobrir o painel, as paredes laterais do console central e as seções externas dos painéis e das portas. Foi instalado também um volante do Civic Type-R para dar um ar mais moderno, e de fato ficou. E cara, até banco de corrida recaro o carro tem, quem mais você quer? E graças ao uso extensivo de componentes leves pela Mugen, ele provavelmente pesava entre 1.100 e 1.200 kg, comparado aos 1.270 de um NSX Type-R padrão. Isso em especulações, né, porque as informações concretas sobre desempenho, peso, potência e tudo mais nunca foram publicadas nem pela Honda e nem pela própria Mugen. E como era de se esperar, infelizmente ele nunca foi produzido. Se eu fosse resumir o NSX RR, ele seria uma versão GT500 do NSX para as ruas. Ele seria um baita concorrente para o Nismo Z-Tune, que ambas são baseadas nas suas versões da Super GT, só que a diferença é que o NSX RR nunca saiu do papel e nem informações realmente concretas a gente tem, já que foi criado como uma forma de celebrar o último da série de produção e nem vídeo do Ronco consegui achar. Provavelmente ele seria caro demais para desenvolver ou algo assim. Geralmente esses carros racionais sempre são cancelados pelos mesmos motivos também. E mesmo ele tendo um design esquisito, desengonçado ou até objetivamente feio, por ser funcional, eu exijo que esse carro apareça no Forza Horizon 6. Se tem o NSX RGT, por que o RR também não pode estar? Enquanto o NSX N2 estava começando a sair de linha, no Salão do Automóvel de Tóquio nos foi apresentado o conceito do Honda HSC, ou Honda Sports Concept. E obviamente a maioria da mídia automotiva na época especulou que aquilo seria um substituto para ser o NSX. Embora isso nunca tenha sido confirmado pela própria Honda, mas é bem nítido que eles queriam fazer uma segunda geração ou um sucessor do NSX. Ele estava bem estampado pelo design. E eu acho que a maioria de vocês já viram esse carro e conheceram ele no Gran Turismo 4. E falando no design, preciso dizer que isso tem a cara de NSX, ele realmente parece uma modernização e evolução do design clássico do NA2. Da dianteira até a lateral ele ainda mantém as proporções originais de um NSX. O problema foi no design da traseira. A traseira do HSC, na minha opinião, parece que foi desenhada às pressas pelo estagiário, e também meter as lanternas traseiras do Skyline GTR R34 de uma forma bem desengonçada, ou também aquele conceito GTR de 2001 que é bem feio também. Se você olhasse rápido a traseira você nem ia achar que é um NSX de fato. Agora da lateral da dianteira aí sim, tá de boa. Sobre a engenharia, o HSC equiparia um motor V6 de 3.5 litros ainda com o VTEC posicionado centralmente, mas com uma potência superior a 300 cavalos e 33,9 kgfm de torque. E o câmbio deixa de ser um manual para ser um pedal shift de 6 velocidades. Isso para a época era bastante inovador, ele não foi o primeiro a ter esse tipo de câmbio, mas antes não era tão comum. Hoje em dia até um Nivus tem pedal shifts. Mas em um resumo, a Honda nunca admitiu planos para produzir o HSC, que foi rotulado como um estudo de design, mas estava na cara que eles queriam fazer um sucessor do NSX, e o HSC foi a decisão para a melhor forma de substituir o NSX, e como vimos, não foi um sucesso para a ideia ser deixada de lado depois. A gente até teve aquele conceito da Acura Advanced Sports Cars, que era um conceito de estudo de design para um novo carro esportivo Honda com um motor V10 dianteiro. Aquilo era um claro confronto ao Lexus LFA, mas como era em 2007, a crise financeira global afastou a Honda da ideia de carros velozes mais uma vez. E depois de ficarmos um bom tempo sem nada do NSX, mais de uma década se não me engano, lá no comecinho de 2015 a Honda revelou a segunda geração do NSX. E lá ele foi anunciado com um preço base de $156 mil. Esse carro era caro pra cacete no lançamento, mas enfim. Mas como um todo ele vendeu até 3.000 unidades até sair de linha. O NC1, que é o código de geração,
surgiu como uma resposta moderna ao icônico super esportivo original, com foco em tecnologia híbrida avançada. Seu desenvolvimento começou lá em 2010, após o cancelamento de projetos anteriores, como a gente viu. E eu vou ser bem honesto aqui, ó. O NSX NC1 é o que eu menos gosto em relação à geração anterior. E um dos primeiros motivos está no design dele. Eu tenho que ser verdadeiro aqui. Pra mim, o NSX NC1 tá longe de ser um carro feio, mas ele não lembra quase em nada ao NSX original. Ele parece uma mistura do Civic Si, Type R, ambas da nona geração, ou talvez uma versão premium do Civic Si Coupé. O NSX, que é um super carro, ele não pode ter a cara de um esportivo que está abaixo dele ou de um design meio dane-se. Se eles pegassem aquele conceito do HSC e dessem uma modernizada melhor, aí sim com certeza seria um carro bem mais lembrado visualmente e um pouco mais bonito do que tivemos. Até mesmo o Honda HSV 010 GT, que não tem um design tão marcante assim, parece que tem mais cara de super carro Honda do que o próprio NSX NC1. Lancei a polêmica mesmo, dane-se. Eu acho o design do NSX NC1 raso demais pelo que ele representa. Como eu disse, eu não acho o carro feio, mas a Honda podia ter desenhado algo que lembrasse um NSX legítimo da primeira geração. Até mesmo os conceitos posteriores são bem mais charmosos visualmente do que a versão final, na minha opinião. Mas enfim, como eu sempre digo, não sei explicar como eu acho um carro bonito ou um carro feio. E aqui a sigla NSX na segunda geração tem um outro significado, que significa New Sports Car Experience. Antes era New Sports Car Experimental, mas a definição das siglas é praticamente as mesmas coisas. Mas tem um porém, hoje em dia o mercado define os híbridos como uma nova experiência esportiva. E é aí que temos algumas heresias em relação ao NSX clássico. Ao começar com seu motor, o NSX NC1 tem um motor V6 JNC1 biturbo de 3.5 litros, ou seja, ele não é nem naturalmente aspirado e não tem um sistema VTEC, mas pelo menos em performance ele entrega bem, com seus 580 cavalos e 66 kg de torque. É o mínimo também, né? A segunda coisa aqui, ao invés dele ser leve, o peso seco do NSX NC1 chega até 1.800 kg. Isso aqui é um primo mais novo do Nissan GT-R. Essa obesidade do NSX é uma consequência dele ser híbrido, mesmo usando um chassi tubular de Space Frame. Explicando rapidinho o que é um Space Frame, esse chassi é uma estrutura leve e rígida composta por tubos metálicos que são soldados, que distribui forças por toda a estrutura através de triângulos interconectados, eliminando flexões perigosas e maximizando a rigidez torcional com baixo peso, o que mostra que o NSX é um mamute de peso por causa dele ser híbrido, já que no assoalho ele usa baterias de íons de lítio e 3 motores elétricos, 2 no eixo dianteiro e 1 no eixo traseiro, o que faz ele ser um tração integral, que também é mais uma heresia comparado ao NSX NA1. Mas vamos fazer a conta aqui. Se formos ver a relação peso-potência, ele vai ter uma relação de 3,1 kg por cavalos. Pelo menos o NSX NC1 é um sucessor digno no quesito de ser um carro bom de pista. E a conclusão que eu tenho sobre o NC1 é que pra mim ele é bastante esquecível. Eu sei que geralmente para um carro, principalmente para um supercarro que custa quase 170 mil dólares, o apelo visual e o design vão falar mais alto que engenharia, pois é literalmente a primeira coisa que você vê no carro. E o NSX, ele falhou nisso. E como o NSX estava chegando ao seu fim, a Honda lança a versão Type S do NSX como uma forma de despedida. A Honda anunciou o Type S em 2021 como uma variante culminante da geração NC1, e ele marca o encerramento da segunda geração, sucedendo o NSX original, com apenas 350 unidades fabricadas. 300 para os Estados Unidos, 30 para o Japão e 15 para o Canadá. O nome Type S ele foi reutilizado e, como a gente viu antes, os Type S eram as versões JDM legítima do NSX, o que significa que a versão de 2022 foi o primeiro NSX Type S a ser vendido fora do Japão, o que talvez seja mais uma heresia em relação ao NSX. Pelo que eu vi, o que muda na aparência, a frente teve um redesign mais agressivo, ganhando entradas de ar maiores e mais afiadas, spoiler proeminente e grade redesenhada para maior downforce, o que na minha opinião deixou o carro bem mais bonito. Na traseira destaca-se o grande difusor de fibra de carbono inspirado no NSX GT3 Evo, com um teto de carbono de série. É bem bonito, mas ainda sofre do mesmo problema que eu havia mencionado antes no design do NSX. No quesito de engenharia, ainda é a mesma do NSX base, mas teve algumas diferenças. O V6 3.5 biturbo ganha turbocompressores derivados do NSX GT3 Evo, elevando a pressão de admissão em 6%. Novos injetores de combustível 25% mais eficientes e intercoolos aprimorados, resultando em 600
610 cavalos e 68 kg de torque. Ainda continua sendo um carro bem competente de performance, vamos concordar aqui. A suspensão do NSX é um duplo A na dianteira e multilink na traseira. É uma suspensão que proporciona uma tocada mais esportiva com ajustes mais precisos. E freios Brembo de 6 pistões na frente e 4 pistões atrás, que suportam altas temperaturas. Não é nada demais, mas é muito boa. Pelo menos no quesito de ergonomia, o NSX consegue herdar muito bem em comparação com o NSX NA1, já que é um dos pontos mais fortes do carro. E a conclusão que eu tiro sobre o NSX NC1, na versão Type S também, é que pelo menos o seu arco, ele foi finalizado. Pelo menos ele entregou sua melhor versão como despedida, e morreu como supercarro real. O que é bem diferente do GTR, que morreu sem uma versão de despedida legítima e sem verão elétrico como o Charger. Ou também sem verão SUV, como o RSX e o Eclipse também, que tiveram destinos terríveis. E depois do NSX sair de linha e ninguém ligar muito pra ele, a Pininfarina junto com a Yas Motorsport, que é a parceira oficial da Honda no automobilismo há mais de 25 anos, reviveram o clássico NSX em uma espécie de resto mod. O nome real do carro seria Yas Tensei, que significa renascimento em japonês. E lembra que eu falei que a parceria da Honda com a Pininfarina deu mais certo do que deveria? Então, 41 anos se passaram e a Pininfarina conseguiu entregar um NSX que a própria Honda não conseguiu desenhar, cara. Velho, que humilhação pra Honda. E calma que vai mais além ainda. O NSX, como a gente viu, ele ganhou o apelido de Ferrari japonesa. E então, a Pininfarina era responsável por desenhar os carros da Ferrari, e o último modelo a ter a assinatura dela foi a F12 Berlinetta. E agora eles redesenham a Ferrari japonesa pela segunda vez e com a cor vermelha. Isso talvez pode até ser uma indireta para a própria Ferrari, né? Mas eu já não sei. Mas vamos lá. No quesito design, eu sinceramente achei esse carro maravilhoso de lindo. O carro ele tá bem modernizado, ele tá bem bonito também, sem sacrificar a estética original do NSX e sem ter aquela estética forçada de cyberpunk, igual alguns conceitos da Honda, por exemplo. Aqui a Pininfarina ainda manteve a sua aparência clássica, porém dando uma robustez. Um outro exemplo dessa combinação de passado e presente está na dianteira. Os faróis camoteáveis foram mantidos, agora com módulos internos de LED, o conjunto óptico ganha DRLs triplas, também que é de LED, e a lanterna traseira é uma barra contínua. Releitura moderna do desenho original. Isso aqui é do cara, não tem outra palavra para definir isso. E é esse o tipo de carro que deveria aparecer no Gran Turismo 7, não aqueles SUV tosco que ninguém se importa. Agora na questão de engenharia a gente não tem muitos detalhes técnicos de performance revelados para nós, mas o que sabemos é que o Yas Tensei será construído a partir de um NSX NA1 original de doador. Se levar uma versão original do C30A, eles irão fazer uma atualização no motor para que ele atinja um nível mais alto de potência e torque, vai ter um câmbio manual de 6 velocidades ao invés de 5, mas também vai manter a experiência analógica dos pedais nas trocas de marchas, o que é coisa boa. Vai ter freios Brembo até com opções de disco de carbono cerâmica, cada painel de alumínio da carroceria é substituído por peças de fibra de carbono, o que aumenta a rigidez torcional sem elevar o peso, ou seja, é basicamente um resto mod que deixa o NSX com sua aparência e funcionalidade legítima sem deixar moderno demais. E vai ter apenas 35 exemplares, o que é um número que celebra os 35 anos do NSX. As primeiras unidades deverão ser mostradas ao público por volta de maio de 2026, com entregas iniciando em 2027. Além do Yas Tensei ser um tapa na cara da Ferrari, é também um socão na cara da própria Honda. Teve que a própria Pininfarina desenhar o NSX de novo para mostrar como se cria um NSX de verdade. Chupa Honda. E para finalizar, vimos que supercarros geram tendências. E a tendência do NSX foi um carro que priorizava a ergonomia e leveza para uso diário. Foi tanto que até o F1 copiou um de seus conceitos. E também como o Senna ajudou nessa parte da dirigibilidade. Isso tornou o carro um ícone, e também um carro memorável. O NSX para mim representa a essência da Honda que foi se perdendo com o tempo, e que a sua segunda geração não conseguiu honrar a primeira geração de forma legítima. E então é isso, amantes de carros. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e conseguiram entender o porquê que o NSX foi um dos supercarros mais importantes já feitos. E como ele conseguiu consertar o maior defeito dos supercarros que tinha. E foi mal esse vídeo ter demorado um pouco, eu planejei colocar as versões de corrida do NSX, como os LM, GT500 e até mesmo um NSX corrida híbrido com sistema CARES de Fórmula 1. Sim, um NSX V8 híbrido com CARES.
mas em breve eu farei um vídeo só sobre essa versão. É uma história muito longa para um vídeo só. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo e se vemos num próximo vídeo de carro aqui para contar a história. Aqui é o MX Teus, e falou e até mais.